Amém. Boa noite. Muito bom ver todos aqui esta noite. Enquanto as crianças estão indo para as suas salas, vamos abrir em nossas Bíblias para o livro de 3 João. 3 João. E se vocês têm dificuldade em achar o livro na sua Bíblia, 3 João, é muito fácil achar, tá? É o livro depois de 2 João. Então é muito fácil. Hoje à noite nós vamos ver mais uma vez estudar um livro inteiro. O livro de 3 João. Esse livro tem quantos versículos? 15 versículos. Eu não sei se alguém notou, desde o começo do ano, lá na entrada da igreja, aquele portão que a gente deixamos fechado, tem um banner que fala sobre o tema do ano. Todo ano nós temos um tema que as pregações de domingo à noite vão seguir o tema. Alguns anos atrás era sobre santificação. Depois foi família, depois foram vários temas que nós seguimos durante o ano. Esse ano, que está terminando agora, o tema é ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus falou isso muitas vezes na palavra de Deus. Então nós começamos em Mateus, porque o Novo Testamento é a palavra de Deus escrita para a sua igreja, as suas igrejas, em todos os tempos, desde Jesus organizou a primeira igreja aqui na terra. E nós começamos em Mateus, agora estamos em 3 João, semana que vem vai ser Judas, e vamos terminar o ano com algumas pregações no livro de Apocalipse. Para fazer isso, naquele banner está na frente, está dizendo assim, pregações expositivas no Novo Testamento. O que significa uma pregação expositiva? Alguém sabe? Então, esse ano inteiro, vocês ouviram pregações expositivas. Uma pregação expositiva é quando nós deixamos a Bíblia falar para si mesma. Nós não escolhemos um tema como fé. E vamos falar hoje sobre fé. E vamos escolher vários versículos da Bíblia e vamos montar um ensino sobre fé usando vários versículos da Bíblia. Então tudo bem, não tem nada errado com isso. Muitas pessoas fazem pregações tópicas. Mas o problema com isso é que a pessoa pode, para provar o seu tópico, pode pegar versículos e colocar fora do contexto. Que é fácil pegar um versículo ali, outra aqui, e montar uma ideia que não é bíblica. Mas você está tirando versículos, tirando do contexto, manipulando um pouco de versículo, porque você está tirando do contexto e colocando onde você quer provar. E isso é uma pessoa que quer manipular. Infelizmente tem isso muito nas igrejas. Mas quando nós abrimos a Bíblia e nós estudamos uma porção da Bíblia, um capítulo, um trecho, e nós aprendemos exatamente o que está dizendo aqui, nós estamos expondo, é uma exposição da palavra de Deus, não é uma imposição em que onde nós vamos impor a nossa opinião dentro da Bíblia. Nós estamos só querendo tirar o que a Bíblia está dizendo. E assim nós não ficamos em erro quando nós estudamos a Bíblia dessa maneira. Então esse ano, todas essas pregações são pregações expositivas, onde nós aprendemos o que a Bíblia diz e nós não colocamos nossas ideias na Bíblia. No 3 João, no livro, é a terceira carta que o apóstolo João escreveu mais ou menos no anos 90, no primeiro século. O João, o apóstolo, nesse momento,
provavelmente ele era o único apóstolo vivo. Todos os outros, incluindo o apóstolo Paulo, já foram mortos cruelmente por causa de ser pregador da palavra. E João, quando ele começou a servir Cristo, quando Jesus chamou ele ser apóstolo, ele provavelmente era um menino, um adolescente de 15 a 20 anos, provavelmente o mais jovem de todos os apóstolos. Ele, como eu já falei na introdução do domingo passado, ele se chama o apóstolo, o discípulo que Jesus amava. Ele teve um relacionamento íntimo com Jesus. O evangelho que ele escreveu, de João, fala muito sobre esse amor. Ele fala sobre Jesus ensinando sobre amor. Jesus ensinando que a maneira que o mundo pode nos reconhecer como discípulos de Cristo é quando nós amamos uns aos outros. No livro de 1 João, ele fala sobre esse amor. No livro de 2 João, ele fala sobre esse amor. Esse amor, para o autor João, o apóstolo João, era a parte mais importante do nosso relacionamento com Cristo. Porque Deus nos amou, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todos que crerem, nós, crendo nele, podemos ter vida eterna. É tudo por amor. E nós devemos mostrar o nosso amor a Deus, enquanto nós amamos uns aos outros. Então essa é a mensagem de João. E quando ele chega aqui, em 3 João, ele está escrevendo mais uma vez uma carta muito curta, poucas palavras, para uma certa pessoa, membro de uma igreja. Se lembra que domingo passado, essa mensagem de segunda carta de João, eu acredito que foi escrito para uma igreja que estava sofrendo e não quis colocar nome da igreja, por isso ele colocou a eleita, a senhora eleita. Essa aqui, ele está escrevendo para uma igreja, ele está mencionando nomes. Ele não está escrevendo para a igreja essa vez, porque ele já escreveu para essa igreja, e o pastor dessa igreja não deixou ler a sua carta. Esse pastor dessa igreja virou um exemplo mau para os outros membros dessa igreja e para todos nós nesses 2000 anos. Essa terceira carta, se nós queremos ouvir o que o Espírito Santo já está dizendo a nós hoje à noite, é assim, que dentro das igrejas, Deus sabe de tudo que acontece. Deus sabe de cada palavra que nós falamos, de cada pensamento que nós temos, da maneira que nós tratamos as pessoas. E Ele vai formar a sua opinião sobre tudo isso. Nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós fazemos, especialmente dentro da sua igreja, porque a sua igreja verdadeira no mundo hoje representa o corpo de Cristo. Cristo sendo o cabeça, e nós, os membros das igrejas, nós devemos funcionar, cumprir o serviço que Jesus começou aqui, para pregar a palavra, para ensinar, para ajudar os outros, para amar as pessoas. E nós funcionamos como membros do próprio corpo de Cristo. E quando nós não estamos funcionando da maneira correta, essa vai trazer um castigo em nossas vidas através do Senhor. Nessa carta, ele vai mencionar pelo nome 3 irmãos. 2 irmãos servem como exemplos bons e um como exemplo ruim. O que eu quero que nós pensamos hoje à noite? Nossa vida. Eu sempre falo isso porque nós temos muitas crianças na nossa igreja que vão crescer entre nós e estão observando tudo que nós fazemos. Nós estamos sendo exemplos. Estamos sendo exemplos para nossas crianças, nós temos exemplos para os que visitam a nossa igreja, ambos aqui na igreja e aonde nós trabalhamos ou moramos. Alguém está sempre orando em nossas vidas. E mais importante, que Deus está observando. E que tipo de exemplo? Se Deus for escrever mais um livro do Novo Testamento e fala sobre a Igreja Batista Novo Tempo em Caraguatatuba, ele vai começar a descrever o que está acontecendo aqui.
e falando dos nomes das pessoas. Como será? Vocês seriam um bom exemplo? Ou um exemplo como nós vamos ver desse pastor, dessa igreja? O versículo 11, eu tirei como lição principal hoje. O João diz: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. É tão simples. Uma mensagem tão simples. Mas infelizmente, ele está falando sobre o que estava acontecendo dentro dessa igreja. E isso se torna uma coisa tão simples e uma declaração triste. Imagina para falar para membros dessa igreja: está vendo essa irmã? Esse irmão não imita o que ela faz, porque tá mal. Não seja essa pessoa. Por favor. Nossa igreja não precisa, Deus não precisa, o mundo não precisa mais pessoas que levam o nome de Jesus e vivem vidas erradas. Jesus diz: ou você está por mim ou contra mim. Não tem aquele intermédio, onde às vezes nós somos pessoas bons e às vezes nós somos pessoas ruins. Nós temos que decidir, nós temos que entrar com um compromisso 100%. A Bíblia diz que nós temos que amar o Senhor com todo o nosso coração. Ele diz que um coração dobrado, duplo, é inconsistente em todo lugar na sua vida. Aqui, nessa carta curta, com poucas palavras, nós entendemos que 2 anos atrás, e infelizmente até hoje, dentro das igrejas que deve ser, existem pessoas que maltratam, que vão manipular uns aos outros. Ele começa falando com um irmão chamado Gaio. Lembra que ele escreveu uma carta antes, mandou para a igreja, e o pastor dessa igreja não permitiu essa carta ser lida. As pessoas que João enviou para essa igreja, nós falamos sobre isso domingo passado, ele tinha um grupo dos homens que ele provavelmente treinou, e ele enviou esses mestres, que ele chamou, para as outras igrejas na região de Ásia Menor, para ajudar e ensinar eles das verdades da Bíblia. Mas quando ele enviou esses homens para essa igreja, que nós vamos falar hoje, o pastor não recebeu a mensagem deles, nem recebeu a eles, e mandou embora essas pessoas. E agora, por isso, João está escrevendo uma carta, não para a igreja, mas para um membro individual que tratou com amor essas pessoas. E vamos ver. 3 João. Eu quero ver só, primeiramente, versículos 1 a 8. O presbítero, o João está se chamando o presbítero, ao amado Gaio, a quem amo, na verdade. O João, nós já vimos, ele coloca o amor e a verdade. Se lembra do domingo passado, fala que não podemos separar o amor e a verdade. Devemos amar a verdade e amar na verdade. Ele diz, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Esse versículo é muito interessante. Nós queremos que as pessoas ao nosso redor tenham uma boa saúde. Nós queremos que vai ter uma vida boa, que vai ter sucesso. Nós, às vezes, gastamos muita atenção, investimento para essa parte física da nossa vida. Mas o que João está colocando mais importante do que nossa saúde física é nossa saúde espiritual. Ele diz que eu estou orando para você que a sua vida fisicamente, o sucesso da sua vida e a saúde da sua vida seja em proporção igual à sua vida espiritual. Teria alguém aqui hoje à noite, se fosse isso a verdade para todos nós, ou todo mundo ficaria na cama doente?
O que é mais importante? Imagina quanto tempo nós gastamos e dinheiro que nós investimos em nosso corpo físico. Mas a gente sabe o tempo todo que é importante, mas não é mais importante do que nossa alma diante de Deus. Pense sobre isso. Cada vez que nós pensamos em que eu posso comer, não posso comer, tem que fazer exercício, tem que fazer aquilo, vê se eu estou gastando tempo suficiente na minha vida espiritual. Ele diz: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos, esses irmãos que ele mandou para lá, eles voltaram contando tudo o que aconteceu, que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. O que faz o pastor mais feliz de qualquer outra coisa é quando os membros da sua igreja, os membros antigos da sua igreja, que agora estão nas outras igrejas, mudaram para outro lugar, ainda estão andando na fé. Não tem nada que traz mais alegria do que isso. Quando nós começamos aqui em 1987, aqui em Caraguatatuba, e começamos a Igreja Batista Nova Vida, ficamos até 96 e voltamos para os Estados Unidos. Todo ano, quase todo ano, nós voltamos para visitar a igreja. E o que trouxe alegria era que nós não estávamos aqui mais morando, mas cada vez que nós voltamos, nós vimos que ainda os irmãos estavam andando na verdade. E o que trouxe mais tristeza, aquelas vezes que nós voltamos para ver que teve alguns que deixaram, desistiram da fé. Quando os próprios pais que criam as suas crianças na igreja, e nossas crianças um dia vão deixar nossa casa para continuar a sua própria vida. Para os pais cristãos não tem mais coisa que traz alegria do que nossas crianças vão continuar até crescer mais, até ser mais próspero na vida espiritual do que nós. E o João, velho agora, tinha muita influência naquela região. Agora ele era um pastor da igreja em Éfeso, a igreja principal naquela área. Agora ele está em Turquia, Éfeso. E aquela região tinha muitas outras igrejas espalhadas. E ele se sentiu responsável para ajudar nessas igrejas. E ele falou que não tem nada que traz mais alegria do que meus filhos na fé, que continuam andando na verdade. Versículo 5 diz: amado, você é fiel, esse Gaio, no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois for por causa do nome de Deus que eles saíram, sem receber ajuda alguns dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nós tornemos cooperadores em favor da verdade. Nós temos um dever diante de Deus para ajudar uns aos outros. E quando tem pessoas assim, ou missionários que estão continuando dando essa mensagem, viajando, não trabalhando para receber dinheiro dos outros, mas trabalhando nas igrejas e ajudando, na verdade, que nós ajudamos. Nossa igreja aqui nós ajudamos, mas devemos ajudar mais os missionários, as pessoas que deixam, às vezes, suas próprias famílias para viajar longe, para trazer a palavra de Deus para os outros. O Gaio era um homem que ele fez isso. Ele não simplesmente ajudou com dinheiro, ele recebeu essas pessoas dentro da própria casa dele, enquanto eles estavam lá viajando. É isso como nós devemos ver. Uma parte também da nossa vida. A vida cristã não é apenas chegando na igreja 1, 2, 3 vezes por semana e é só isso. A nossa igreja, da maneira que nós
tratamos as pessoas ao nosso redor 24 horas por dia. E quando nós temos oportunidade de abrir nossa casa para a obra de Deus, nós devemos aproveitar cada momento. Assim, você chega a ter uma reputação grande diante de Deus. São coisas feitas que talvez os outros negam a fazer, mas nós vamos prestar atenção toda oportunidade para ser usado por Deus. Agora, versículo 9, ele diz: escrevi à igreja, mas Diótrefes, outro nome, tem 3 homens nessa carta, que ele chama pelo nome. Às vezes é ruim ouvir a seu nome quando tem que chamar atenção, ninguém gosta disso. Nós lembramos quando nós éramos crianças, que quando seus pais te chamam com todos os seus nomes, assim, nome completo, é problema. Mas quando as coisas boas acontecem, nós gostamos de ouvir nosso nome. Deus chama pelo nome quando fazemos coisas certas e também chama atenção quando fazemos coisas erradas. Esse homem, esse pastor dessa igreja, eternamente vai ter seu nome comparado com o mal. Escrevi à igreja, mas Diótrefes. Então, vocês que estão tendo mais filhos, você ano está terminando com 10, ano que vem já tem alguns que vão nascer, não chama seu filho Diótrefes, tá bom? Que gosta muito de ser o mais importante entre eles. Não nos recebe. Imagina, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, o último apóstolo vivo naquela época, pastoreando uma igreja perto. Ele mandou um grupo dos homens que ele treinou para essa igreja, para ajudar eles a entender mais a palavra de Deus, porque a palavra, a Bíblia, não foi escrita ainda. Tinha algumas cartas do apóstolo Paulo, tinha alguns evangelhos, mas não estava completo. E eles não entenderam perfeitamente a vontade de Deus em todas as áreas. Então João estava lá como representante de Cristo, naquela época, o último apóstolo, para ajudar essa igreja ao redor dele a entender melhor. Ele ensinou os homens para ir lá nessas igrejas, e esse homem, que de alguma maneira se tornou pastor, provavelmente, dessa igreja, tinha um poder de controlar o que essa igreja ia ouvir e não ouvir. E ele, por querer ser o mais importante de todos os membros e mais importante do apóstolo João, não recebeu nem esses homens e nem deixou ler a carta de João. Imagina. Isso foi 2 anos atrás. E essa, infelizmente, não mudou. Quantas igrejas hoje têm esse tipo de pastor ou líderes na igreja? Eles não são líderes para ser servos do povo. Quando Jesus ensinou os apóstolos, quem será o maior entre nós? Eles perguntaram. Como Jesus ensinou? Ele trouxe aquele balde e ele começou a lavar os pés. Ele diz que o maior será o servo de todos. O líder cristão, ele é aquele que serve o povo. Não que domina, não que controle, não que vai manipular, torcendo a palavra de Deus. Não vai exigir, mas ele vai ensinar com amor, verdadeiramente, que a Bíblia diz, e ser um exemplo de pôr em prática daquilo que ensina. E vai incentivar, encorajar, e nunca vai controlar. E nunca vai querer ser o mais importante. Mas infelizmente, o mundo de hoje está cheio dessas pessoas, nas igrejas. O João continua. Ele diz, portanto, versículo 10, se eu for, João ainda estava planejando uma visita para essa igreja. Se eu for, chamarei a atenção dele para que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. E não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, esses missionários, mestres,
impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha o poder e o controle desse homem estava usando. Ele não estava somente querendo ser melhor e maior, mais importante do que o próprio apóstolo João, mas também ele estava falando mal dele. Estava falando mal do apóstolo João. E as pessoas da igreja que estavam querendo receber esses irmãos para aprender mais da palavra de Deus, ele não deixou isso acontecer, e as pessoas que estavam querendo ouvir, ele expulsou desses membros da igreja. Isso nunca é a maneira correta de ter uma igreja, nunca. Mas infelizmente aconteceu e acontece hoje em dia. O João tinha que ir lá para chamar atenção. Essa parte é sempre a parte pior do nosso trabalho como líder na igreja, para chamar atenção nas pessoas. O Deus já chamou atenção quando colocou o nome aqui na palavra de Deus eternamente. Mas quando tem membros da igreja, imagina o pastor da igreja fazendo coisas tão horríveis que tinha que ir lá e chamar atenção em frente de todo mundo. Mas às vezes temos que fazer. Tem que ser feito. Não pode continuar uma pessoa destruindo o corpo de Cristo. Então esse homem estava sendo esse mau exemplo para todo mundo. Até o versículo 11 diz: amado, está falando com Gaio, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Eu gostaria que nossa igreja cresça, tem mais, sai desse lugar, tem outro lugar maior ainda para crescer. Mas não importa crescer, é ruim crescer se cresce com maus exemplos. Se cresce com pessoas que não têm as intenções de entrar e faz parte do corpo de Cristo para servir uns aos outros, para amar uns aos outros, para aprender da palavra de Deus e pôr em prática na sua vida, dentro da sua própria casa, dentro de onde você trabalha, para servir como exemplo de amor para as pessoas que não conhecem o amor de Cristo, para servir como talvez um missionário, um pastor que vai entregar a sua vida para continuar pregando e começando, aumentando o reino de Deus. É isso que nós queremos. Mas infelizmente não é isso que todo mundo faz. Não é o desejo de todo mundo. Então temos que dizer, não imite essas pessoas. São dentro da igreja, mas jovens, está vendo, não imita essa pessoa, porque está fazendo coisas erradas. Imita o Gaio, imita os outros. E se nossa vida, nós nos vemos mais como Diótrefes, querendo ser o mais importante, querendo ser alguém entre os irmãos, é bom hoje à noite, para dobrar seu joelho, pedir perdão diante de Deus, e pedir para Ele mudar o seu coração, para nunca ser usado por Deus como alguém para não imitar. Ele diz: aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Então João está falando muito claramente. Tem muitas pessoas que usam o nome de Deus, que pregam coisas muito melhor do que a gente, que fala palavras bonitas, até canta e faz todo esse show, mas eles ainda fazem mal. Então não é só para ouvir, tem que ver da sua vida. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não é de Deus. Não é difícil. Não importa o que fala, não importa de tantos anos estar na igreja, a prova está na vida. Qualquer pessoa pode aprender a falar e pregar, mas somente aqueles que faz a vontade de Deus todos os dias da sua vida, não um pouco tempo para imitar alguma coisa e depois deixar procurando outra. Essas são pessoas que realmente vivem a vida cristã. Eles são de Deus. E é muito fácil entender isso. Depois, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, mas um bom exemplo. É sempre bom numa igreja
Se tivesse só 3 membros, pelo menos 2 são bons. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. E a própria verdade testemunhamos, e vocês sabem que nosso testemunho é verdadeiro. A própria vida desse outro irmão, Demétrio, provou que ele era da verdade. E o João podia ver o testemunho dele, então o João está dizendo, eu estou falando dele porque eu conheço ele. Pode ser, na minha opinião, que esse Demétrio é um dos homens que o Diótrefes expulsou da igreja. Pode ser que ele foi expulsado da igreja, coisas mais foram faladas sobre ele, por esse pastor não gostou que ele estava apoiando, concordando com o apóstolo João, foi expulso da igreja como uma pessoa ruim, e João está dizendo, Gaio, não acredite nisso. Ele é a pessoa certa. Eu conheço. O nosso testemunho é verdadeiro. Às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas dentro das igrejas. Tem pessoas hoje em dia que não voltam mais numa igreja, não procuram mais a Deus, porque alguma coisa ruim aconteceu com ele dentro de uma igreja. Infelizmente isso acontece. Quando tem pastores e pessoas como Diótrefes, que estão mais interessados de ser importantes do que amar e servir, ensinar, encorajar e ajudar. E quando essa acontece numa igreja, tem briga, tem problema, tem discurso, e pessoas são expulsadas por razões que não devem ser. E eles recebem esse mau tratamento dentro de uma igreja e acham que todos são iguais. E por isso não vou mais numa igreja. Mas não deve ser assim. O João não está dizendo para Gaio para parar de ir na igreja. Ele está dizendo, eu vou lá, eu vou corrigir a situação. Nós temos que amar a igreja, a instituição da igreja, mais do que nós amamos como nós sentimos, às vezes. E nós temos que continuar. Existem muitos que têm placa da igreja que não tem nada a ver com Deus. Só porque tem placa da igreja, só porque tem culto, não significa que é de Deus. Por isso, a Bíblia promete que a igreja verdadeira, Jesus falou em Mateus, antes do dia dos Pentecostes, antes da explosão de 3.000 pessoas sendo salvos, depois a igreja começou a crescer para todo lugar. Antes disso, Jesus começou a sua igreja e teve os apóstolos, os 12 membros dessa igreja. Ele prometeu daquela época, ele diz que eu vou edificar, eu vou continuar edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, nunca vai parar de existir, e nunca vai ser corrupto demais para não ser mais uma igreja correta. Em todas as épocas, sempre teve as igrejas verdadeiras, e as pessoas que buscam, as pessoas que querem entender a verdade, as pessoas que são sinceros diante de Deus, Deus vai fazer algo acontecer na sua vida para você se encontrar uma igreja correta. E os lugares nesse mundo onde não tem, é nossa responsabilidade para enviar missionários, para ajudar financeiramente os missionários, para eles poderem abrir igrejas verdadeiras em todos os lugares. Porque o João não está dizendo, aquele pastor está ruim, é melhor você não vai mais na igreja. Não. Está dizendo, você é homem bom, o Demétrio é homem bom, tem outros lá que são bons, tem que corrigir, mas a igreja continua sendo a parte mais importante da nossa vida. Versículo 13, mesma coisa que ele falou, terminando, segundo João, tenho muito que escrever, mas não desejo fazer com a pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúda os amigos daí, um por um. Terminou a carta. Eu falei domingo passado que quando João escreveu, 1 João, 2 João e 3 João, estava mais ou menos no ano 90. O Nero, o imperador, já morreu e entrou no lugar dele um pior do que Nero. Nero era completamente louco. E quando ele morreu, entrou um outro pior, o Domiciano.
Domiciano tinha um ódio, não somente pelos judeus, mas pelos cristãos. E ele começou a perseguir todas as igrejas que fez parte do Império Romano. E depois que João escreveu essa carta, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem ideia. O apóstolo João, sendo velho, sendo o último apóstolo, o representante do reino de Deus para muitas pessoas aqui na terra na época, ele foi preso. Ele foi levado para uma ilha, que a Bíblia chama de Patmos. E lá, provavelmente ele morreu. Mas o que aconteceu quando ele estava lá naquela ilha? Deus mostrou aquela visão e ele escreveu o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Isso foi escrito 1, 2, 3, no máximo 5 anos depois que ele escreveu esses livros. 5 anos, 1 a 5 anos que ele não era mais o pastor da igreja em Éfeso, ele ficou preso nessa ilha onde ele escreveu. O João era conhecido como o apóstolo, o discípulo que Jesus amava. A igreja em Éfeso tinha a sua fundação com o grande apóstolo Paulo. Na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo ficou mais tempo do que qualquer outra igreja que ele organizou. Ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso, plantando, formando, ensinando essa igreja em Éfeso. Depois que ele morreu, talvez mais 20, 30 anos, chegou um novo pastor dessa igreja, o apóstolo João. Então essa igreja tinha a fundação com o grande apóstolo Paulo, depois tinha o grande apóstolo João como pastor dessa igreja, e João, a mensagem principal dele era o quê? Amor. Amor para Deus, por Deus, e amor entre os irmãos. Essa era a mensagem principal do apóstolo João. Em poucos anos, ele é removido dessa igreja, exiliado para a ilha, e lá ele escreve o livro de Apocalipse. Deus fala para João para escrever 7 cartas para as 7 igrejas que ele conhecia bem, porque estava lá perto de onde ele era pastor em Éfeso. As 7 igrejas de Apocalipse. Provavelmente essas igrejas, algumas das igrejas ele escreveu 2 João e 3 João. Em capítulo 2 de Apocalipse, não falei para eles, não sei se vai dar para passar o versículo aqui. Apocalipse, capítulo 2. Uma das igrejas que Jesus disse para João, João, escreve 7 igrejas, 7 cartas para essas 7 igrejas em Ásia Menor, e fala assim para eles. A primeira igreja que Jesus mandou a ele escrever era a igreja em onde? Éfeso. Onde poucos anos atrás, ele era o pastor. A igreja que Paulo começou, ficou 3 anos lá, tinha muito conhecimento, tinha os melhores líderes que nós podemos imaginar, tinha o apóstolo João terminando a sua carreira de ser apóstolo dentro daquela igreja, ensinando as coisas de Cristo, enfatizando a doutrina de amor. E agora, em pouco tempo, ele não está lá, e Jesus diz para ele, escreve ao anjo, esse anjo pode ser até o pastor, que é a mesma palavra mensageiro, da igreja em Éfeso. Então, João escreve para a igreja onde você faz pouco tempo saiu. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas, Jesus, em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. No livro de Apocalipse, vou explicar melhor essas coisas. Ele está falando para essa igreja, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Amém? Foi uma igreja trabalhando. Sei que você não pode tolerar homens maus. O João falou isso. Não imita o homem mau. Tira as pessoas. Tá bem? Sei que você não pode tolerar homens maus,
que pôs à prova os que dizem que ser apóstolos, mas não são, e descobrir que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Desfalecido, tudo certo, eles aprenderam bem, eles estavam continuando na verdade e fazendo as coisas corretas para a igreja. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, versículo 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Como? Como a igreja em que o apóstolo João, que só falava como a parte principal da nossa vida cristã é amar Deus com todo o nosso coração. E a prova que nós éramos salvos era que nós amamos uns aos outros. E em pouco tempo, 1 a 5 anos no máximo, que João não é mais o pastor dessa igreja, eles já perderam esse amor. Para mim é incrível. Para mim essa mostra como é frágil o nosso amor que nós temos por Deus. Essa igreja estava correndo atrás, fazendo as coisas, trabalhando, fazendo tudo, mas em toda essa preocupação de outros ministérios, eles esqueceram o que foi ensinado a eles por muito tempo. A coisa mais importante, a razão, a fundação, base de fazer tudo que nós fazemos, é nosso primeiro amor, o nosso amor por Jesus. Nós estamos aqui, começamos com estudos bíblicos, já faz mais que 9 anos, está quase 10 anos, e já estamos crescendo, já começamos outra igreja, já está indo bem. Nós podemos trabalhar, fazer muita coisa, ter muita atividade, muito ministério, não deixe pessoas erradas entrar e falar das coisas certas. Mas se nós esquecemos por que estamos aqui, se nós esquecemos amar Jesus de todo o nosso coração e amar uns aos outros, o nosso exemplo diante de Deus é zero. Ele diz para eles: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio, e se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro representa a luz, a presença de Cristo dentro das igrejas. E se uma igreja perder isso, não é mais uma igreja de Cristo. É só um grupo de pessoas que reúnem para falar sobre a Bíblia. Não é mais o corpo de Cristo. Por quê? Porque eles estavam errados? Porque eles não ensinaram uma coisa certa? Porque eles não suportaram e perseveraram? Não. Porque eles perderam o seu primeiro amor. E não era porque eles não foram ensinados, não era porque eles não tinham os melhores pastores que pode imaginar, é porque um por um estava tão preocupado em outras coisas, trabalhando no reino de Deus, que eles esqueceram. Então por isso hoje à noite, vamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, através dessa carta curta de 3 João. Vamos entender que sim, nas igrejas houve coisas erradas, mas tem que corrigir. E sim, que nós podemos fazer tanta coisa e em pouco tempo perder a razão de estar uma igreja, o amor de Deus. Então vamos sempre vigiar. Vamos ver que nós aproveitamos cada momento para crescer, não somente em número, não somente em atividades, não somente em boas obras, mas crescer cada um pessoalmente, enquanto você ama Jesus, seu Salvador. E nossa igreja nunca vai ter o perigo de perder o seu primeiro amor.
Eu não sei da sua vida hoje à noite. E já é bem difícil entender quem eu sou. De entender da sua vida. Mas Deus sabe. Você está sendo um bom exemplo aqui na igreja, na sua família, no seu trabalho, na sua escola? Ou você seria aquela pessoa que Deus falaria, tá vendo essa? Não imita, porque é mal. Essa pessoa fala que me conhece, mas não me conhece. Não seja essa pessoa. Há tempo para mudar. Há tempo para arrepender. Hoje à noite, se você está vendo que não tem essa experiência com Cristo, não tem esse entendimento, então tem mais uma oportunidade. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui, ajoelhar aqui no altar, pode conversar comigo, mas é mais importante vir conversar com Deus. Pede perdão, pede direção. Conversa depois conosco, para onde você pode trabalhar e ajudar e fazer parte do corpo de Cristo. Mas faz a vontade de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, mais uma vez por essa noite, para cada pessoa aqui. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender a seriedade da sua igreja, de quanto você ama e deu a sua própria vida. Que nós, cada um de nós aqui, Pai, possamos levar a sério o nosso compromisso que nós fizemos contigo, que nós podemos perseverar não somente nas coisas que nós praticamos, mas no seu amor, e que nós nunca perdemos a isso. Obrigado, Pai, para cada membro fiel, cada pessoa que tem um ministério aqui, que ajuda os outros. Obrigado, Pai, para cada visitante que está aqui hoje, nos dando essa honra de estar aqui conosco. E que todos nós, Pai, saindo nessa culto hoje à noite, possamos entender um pouco melhor a razão de estar, para te honrar e glorificar, e ser parte de algo muito maior do que nós, a sua própria igreja. E nós oramos em nome de Cristo, no Salvador. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. E o altar está aberto. Se precisa vir orar, pode vir. Também pode orar onde você está. Mas, por favor, se Deus coloca alguma coisa no seu coração, responde a Ele. Esse tempo de apelo, antes que nós oramos e saímos, essa música, essa última música, serve como um apelo para a gente ter tempo para Deus falar com nossos corações, antes que nós voltamos para nossas casas.